Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Olá, tudo bem por aí? Que bom que você está aqui. Nós estamos juntos no programa A Voz da Profecia. Hoje estou concluindo uma reflexão que temos feito nos últimos dias com base nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Alguns até dizem que este livro melhor seria se fosse chamado Atos do Espírito Santo, porque a gente vê em todo o livro de Atos o Espírito Santo agindo por meio dos apóstolos, por meio dos primeiros cristãos. É o Espírito Santo dando sequência ao ministério do Senhor Jesus Cristo, orientando, aconselhando, conduzindo e motivando sua igreja para que o trabalho, para que a obra de Deus avance e alcance todo mundo. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje com o último verso que li em nossa reflexão de ontem, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20. Está escrito assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Estas palavras foram ditas pelos apóstolos Pedro e João, quando estavam presos unicamente pelo fato de serem pregadores do Evangelho. Eles foram ameaçados no sentido de que deviam se calar, nunca mais deviam anunciar o Evangelho. Então, nesse contexto é que Pedro e João dizem essas palavras: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É assim mesmo. Quando você tem experiência com Deus, quando você se encontra com Deus, quando você ouve a palavra de Deus e vê as manifestações de Deus na sua vida e de outras pessoas, quando você crê que o Evangelho é real, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você verdadeiramente não se envergonha no Evangelho e sabe que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então você prega e prega com convicção. E a Bíblia diz na sequência desse texto que os inimigos da igreja que tinham prendido Pedro e João resolveram ameaçá-los ainda mais e os soltaram. E então eles foram procurar a igreja. Foram ao encontro dos irmãos que estavam em oração. E assim que eles se encontram com a igreja, todos unanimemente levantam a voz em oração e glorificam a Deus pela libertação dos apóstolos. Porém, na oração deles, um pedido é feito, e o pedido é: Senhor, ajuda-nos a permanecermos firmes cumprindo nossa missão. Concede-nos, Senhor, coragem, ousadia, sabedoria, para que nós sigamos pregando e pregando sempre em toda e qualquer circunstância, nas horas fáceis ou difíceis. E veja, ouça o que está escrito no verso 31, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia
anunciavam a palavra de Deus. Na medida em que a igreja ora, com sinceridade, clamando a bênção de Deus e o poder para seguir pregando, o texto diz: tremeu o lugar onde estavam reunidos. O Espírito Santo veio sobre eles de uma forma tão poderosa que o lugar em que estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E veja, a grande prova da presença do Espírito Santo na sua vida está escrito assim: e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. É assim mesmo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós anunciamos a palavra de Deus, porque quem vê e ouve, fala. Quem tem encontro com Deus anuncia o Evangelho. Exatamente por serem pregadores do Evangelho, é possível que você saiba dos 12 apóstolos, exceto Judas Iscariotes, que traiu Jesus e acabou se matando, e João, o discípulo amado, que teve morte natural, morreu velhinho, depois de sofrer muitas perseguições por ser pregador do Evangelho. Os outros apóstolos foram todos assassinados, martirizados por causa do Evangelho. Tiago, Matias e Paulo foram decapitados. Pedro e André foram crucificados. Judas Tadeu foi cravado de flechas. Bartolomeu foi esfolado vivo. Mateus foi morto à espada. Lucas foi enforcado. Tiago, filho de Alfeu, foi lançado do pináculo do templo. Estevão foi apedrejado. Marcos foi arrastado até a morte, além de tantos outros que foram martirizados por causa do Evangelho. Porém, eles não perderam a convicção, a coragem e a alegria de pregar, mesmo em face da morte. Deus seja louvado. Eu quero compartilhar com você o texto que está no livro dos Salmos, capítulo 51, versos 12 e 13. Davi diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Isso é real. Quando o Senhor restitui em nosso coração a alegria da sua salvação, pelo perdão que recebemos de Deus, quando o Senhor nos sustenta com o espírito voluntário, então, inevitavelmente, nós ensinamos aos transgressores os caminhos do Senhor, e a gente tem a alegria de ver pecadores se convertendo a Deus. Que Deus lhe use todos os dias, você que está me ouvindo agora. Que Deus possa agir através de você, por meio do seu exemplo, seu testemunho de vida e também por meio das suas palavras. Que pessoas sejam conduzidas para Deus. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus para comunicar o Evangelho, porque todos e absolutamente todos que são chamados por Cristo são enviados para que de alguma maneira comuniquem, transmitam o Evangelho. Isso para nós é muito mais do que um dever, é um direito, é um privilégio. Deus lhe abençoe, venha servir, venha unir-se ao Senhor e compartilhar o Evangelho. Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o Evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir.
daqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você Pelo privilégio que temos, Senhor, de mesmo sendo pecadores tão fraquinhos e indignos, pregar a Tua palavra, seja para multidões ou para uma pessoa só, mas que privilégio, Pai, poder falar a respeito do Teu amor, levar as boas novas de salvação aos que estão perdidos. E como é maravilhoso, Senhor, quando a gente vê pessoas sendo sensíveis ao Teu chamado, entregando-se ao Senhor e tendo a vida transformada pelo Teu poder e Tua graça. Estamos aqui, Senhor, usa-nos para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.